Muito bem, pessoal. Então, aula de número 9 da disciplina de Hidrologia e Drenagem Urbana, né, do curso de Engenharia Civil da FATEB. E hoje nós vamos abordar um tema bem interessante dessa nossa disciplina de Hidrologia, né, que é a evapotranspiração, certo? Então, sem mais delongas, já vamos começar com o nosso conteúdo aqui. Então, o que seria a evapotranspiração? Tá? Eu vou comentando os slides que estão ali. Se eu pegar, por exemplo, a, apenas a parte líquida de alguma localidade, né, como, por exemplo, rio, lago, tá? E, e, essa, e essa porção, a partir da temperatura mais elevada, evapora a água. Essa evaporação é chamada, obviamente, de evaporação, tá? Porém, quando essa água que está evaporando, ela passa por algum organismo, né? Como, por exemplo, as raízes das plantas absorvem a, a água do solo, né? E essa água passa por dentro dessa planta, né? Por esse organismo ali, e, e a partir desse organismo ela evapora e vai para a atmosfera. Então, esse processo de evaporação, na verdade, é uma transpiração. Qual a diferença? A transpiração passa por dentro de um organismo vivo, no caso uma planta, né? E a evaporação, não, ela evapora diretamente, tá? Então, o retorno da água precipitada para a atmosfera, né, fechando o ciclo hidrológico da água, ela só acontece a partir do processo de evapotranspiração. Tá? Então, o processo de evapotranspiração é a somatória da evaporação mais a transpiração. Simples assim. Beleza? Bom, no caso da evaporação, ela tem sua importância na engenharia, porque os reservatórios, né, eles sofrem perdas de água justamente por esse processo de evaporação, né? E, e aqui diz que, por sua vez, influencia fortemente a quantidade da água de chuva, que é transformada em vazão em uma bacia hidrográfica. A evaporação, ela é essa troca de partículas de água, né? Entre a atmosfera, entre a superfície e a atmosfera. Então, a evaporação ela ocorre quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, né? As moléculas de água estão em constante movimento, como a gente já sabe, né? Tanto no estado líquido como no gasoso. Então, no estado líquido, ela tem ali o escoamento, né? A partir dos rios, dos lagos e tudo mais. E no estado gasoso, a partir da atmosfera e desse processo de evaporação e transpiração e tudo mais. Algumas moléculas de água líquida têm energia suficiente para romper a barreira da superfície, entrando na atmosfera, enquanto algumas moléculas de água na forma de vapor do ar retornam ao estado líquido, fazendo o caminho inverso. Então, é o processo do ciclo da água aí, né? A água evapora, sobe, e ela precipita, volta para a superfície e assim por diante. Então, quando as moléculas, quando a quantidade de moléculas que deixam a superfície é maior do que a que retorna, está ocorrendo a evaporação, né? A água está subindo, né? Então, ela está evaporando e a quantidade de água que está descendo ela é menor. Então, ela está evaporando para a atmosfera. As moléculas de água no estado líquido estão relativamente unidas por força de atração intermolecular, né? Estão unidas pelas moléculas, né? Intermolecular, pelas moléculas ali de água e tal.
No vapor, as moléculas estão muito mais afastadas, até porque elas estão no estado gasoso, a densidade é menor, né, do que na água líquida. E a força intermolecular é muito inferior, ou seja, a atração das moléculas, né, é muito menor, justamente porque a densidade é menor, né? Durante o processo de evaporação, a separação média entre as moléculas aumenta muito, o que significa que é realizado o trabalho em sentido contrário da força intermolecular, exigindo grande quantidade de energia. Então, é só o processo de como que a água no estado líquido e no estado gasoso, elas têm que ter energia suficiente para estar mais unidas ou não, né? A quantidade de energia que uma molécula de água líquida precisa para romper a superfície e evaporar é chamado de calor latente de evaporação, tá? E varia com a temperatura da água. Então, essa primeira equação aqui, ela relaciona o calor latente de evaporação com a temperatura da água. E o T aqui seria a temperatura da água em graus Celsius. Quando eu quero achar o valor do calor latente, né? É esse lambda aqui. Deixa eu só ver se tem gente querendo entrar. Não ainda. O valor desse calor latente, então eu utilizo essa equação a partir da temperatura que eu tenho da água, tá? Então é só jogar os valores ali e eu tenho um valor em megajoule por quilograma, né? Bom, então o processo de evaporação exige um fornecimento de energia que na natureza é provido pela radiação solar. A radiação solar, ela transmite a energia suficiente para ocorrer essa troca, né, de, de moléculas de água entre a superfície e a atmosfera, né, e a evaporação para energia suficiente para que as moléculas é, tenham uma densidade menor do que o próprio ar e evapore, né? Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases entre os quais está o vapor de água. A quantidade de vapor de água que o ar pode conter é limitada e é denominada concentração de saturação, né? Ou pressão de saturação, tá? É a quantidade, é a concentração de água que está no ar. Então, não é porque é ar que é quantidade ilimitada de água, não. Existe o saturação. Lembra da saturação do solo, né? Que a água preenche os vazios. No caso do ar, é a mesma coisa, né? A atmosfera já está preenchida por outros gases. Então, os espaços vazios deixados por esses gases, eles são preenchidos por concentração de saturação de água, né? O ar também satura, né? A intensidade de fluxo de evapotranspiração de uma área de vegetação depende dos fatores atmosféricos e também da disponibilidade de ar. Entre os fatores atmosféricos destacam-se a radiação solar, né? Fatores atmosféricos que contribuem aí com esse processo de evapotranspiração, né? A própria temperatura do ar, a velocidade do vento e também a umidade relativa do ar contribuem para esse processo aí de troca de moléculas de água com o ar, né? De forma geral, quanto maior a energia recebida pela água líquida, tanto maior é a taxa de evaporação, né? Quanto maior a energia que a água líquida recebe, essa energia faz com que as moléculas se separem, né? E ela agora começa a evaporar e diminuindo a sua densidade, né? Da mesma forma, quanto mais baixa a concentração de vapor no ar acima da superfície, maior a taxa de evaporação. Bom, fatores atmosféricos que afetam a evaporação. Primeiro, começando aqui, né, a falar disso, sobre a radiação solar. Então, a quantidade de energia solar que atinge a Terra no topo da atmosfera está na faixa de ondas curtas, né? Processo aí de ondulatória, né? Que a própria energia proporciona aí, tá? Na atmosfera e na superfície terrestre, a radiação solar é refletida e sofre transformações. Então, a radiação solar que é importante para estimativas de evapotranspiração é a radiação líquida, que é a radiação de ondas curtas, né, como a gente viu ali em cima, absorvida pela superfície, menos a radiação de ondas longas emitidas pela superfície. Ondas curtas recebidas e ondas longas emitidas. Uma pela outra diminuindo, dá
essa diferença aí da radiação de ondas curtas que vai fazer com que essa água evapore, né? O cálculo da radiação líquida será transcrito mais à frente, então já vê isso aí. Bom, outro fator seria a temperatura, que afeta na evaporação da água, né? Então, a quantidade de vapor de água que o ar pode conter varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, né, vai variar essa quantidade de água. Ar mais quente pode conter mais vapor, portanto, ar mais quente favorece a evaporação, né? Quanto maior a temperatura do ar, maior a quantidade, né, de umidade nesse ar. Então, aqui nesses dois quadros aqui, né, nós podemos ver mais ou menos isso daí. Então, aqui nós temos temperatura do ar versus pressão de saturação de vapor. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui, né? Então, temperatura do ar versus pressão de saturação de vapor, né, que seria a quantidade, né, de vapor presente nesse ar. Então, veja aqui, ó, quanto maior a temperatura, ó, 5, 10, 15, 20, até 45 graus aqui nesse gráfico, né, eu tenho uma pressão de saturação maior, tá? Quanto maior a temperatura, perceba a curva aqui, né, que faz aqui no meio, né, do gráfico. E aqui, nesse outro gráfico do lado aqui, ó, a gente tem a temperatura do ar versus gramas por metro cúbico, que também proporciona a gente a observar de forma bem eficaz ali a maior quantidade, né, de umidade conforme a temperatura aumenta. Então, ele foi até um pouquinho mais de 30 graus aqui, né? E perceba que eu tenho aqui 45 gramas por metro cúbico de água a uma taxa um pouquinho maior do que 30 graus. Então, eu tenho uma curva, né, que sobe quando a gente vai subindo a temperatura, vai subindo também a umidade, tá? Muito bem. Falando agora sobre a umidade do ar, né? Vou uma aguinha aqui, senão não aguento de tanto falar. Quanto menor a umidade do ar, mais fácil é o fluxo de vapor da superfície que está evaporando. O efeito é semelhante ao da temperatura. Se o ar da atmosfera próximo à superfície estiver com umidade relativa próxima a 100%, a evaporação diminui, porque o ar já está praticamente saturado de vapor. Então, se a umidade do ar, né, a umidade relativa do ar, ela já está próxima a 100%, então significa que a evaporação vai diminuir porque o ar já está saturado, né? Já está úmido o suficiente, entendeu? Aqui eu coloquei uma fotinha aqui representando, né? Um ar extremamente úmido, né? Inclusive perceba, né, que quanto maior a umidade, quanto maior a temperatura, maior a tendência de umidade. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar, ainda não. Por isso que aqueles dias, né, bem abafados, eles são bem úmidos, né? Porque a temperatura ela tende a aumentar quando o ar está bem úmido, né? A umidade faz com que aumente o calor também. Outro fator atmosférico que interfere na evaporação é a velocidade do vento. Então, o vento é uma variável importante no processo de evaporação, porque remove o ar úmido diretamente do contato da superfície que está evaporando ou transpirando. Ele remove esse ar. O processo de fluxo de vapor na atmosfera, próximo à superfície, ocorre por difusão. Isso de uma região de alta concentração, né, de umidade relativa, próxima à superfície, né, uma alta umidade próxima à superfície. Então, o vento ele faz com que essa umidade saia dessa região para uma outra região de baixa concentração afastada da superfície, tá? Esse processo pode ocorrer pela própria ascensão do ar quente
como pela turbulência causada pelo vento. Então, o próprio ar, porque ele esquenta, né? O vapor ele esquenta, então ele fica com uma densidade menor do que o ar e ele sobe. Ou então o próprio vento, né, a turbulência do vento, leva esse ar para a atmosfera. Tá? Bom, e como que a gente faz as medições de evaporação? Então, aqui eu vou mencionar dois métodos. Tá? O método do tanque de classe A e o método do evaporímetro de Pichet. Tá? Então, está aqui, são dois métodos que eu vou comentar com vocês. Então, vamos para cada um deles aí. O primeiro que nós vamos falar é do tanque de classe A. Então, esse tanque de classe A, que está representado aqui na figura, ó, né, é um recipiente metálico, tá, de forma circular, tá, na figura dá para ver bem isso, né, com diâmetro de 121 centímetros. Diâmetro dele, 121, né, 1,21 m. E profundidade de 25,5 centímetros. Tá? Construído em aço ou ferro galvanizado, ou seja, de metal, né, como a gente viu ali em cima, deve ser pintado na cor alumínio, justamente para ser eficaz, né, na funcionalidade dele, e instalado numa plataforma de madeira de 15 a 15 centímetros da superfície do solo. Como a gente está vindo aqui embaixo, aqui, né? Aqui ele está numa esteira, né? A 15 centímetros do solo, para que o solo não interfira nessa medição, tá? Deve permanecer com água, variando entre 5 e 7,5 centímetros, tá? Da borda superior, como a gente vê aqui em cima, ó. Tá? Bom, a medição da evaporação no tanque de classe A é realizada diariamente com água ou ponta linimétrica instalada dentro do tanque, que é esta ponta aqui, ó. A gente vai falar dela, tá? Sendo que são compensados os valores da precipitação do dia. Por essa razão, o tanque de classe A deve ser instalado em estações meteorológicas em que existe um pluviômetro, né? Porque você vai descontar, né, essa medição, nessa medição, a água que precipita da água que evapora, né, a partir desse tanque ali, tá? É claro que você vai fazer essas medições ali, fazer essa, essa diferença, né, entre um valor e outro, porém é mais comum isso daí ser feito em estações meteorológicas, por uma razão muito simples, que lá já é feito isso, né? Ok? Bom, e o evaporímetro de Pichet, ele tem um tubo cilíndrico de vidro de aproximadamente 30 centímetros, como a gente viu ali na imagem anterior, aqui, né? Aqui, ó. Tá? De comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Fechado na parte superior e aberto na parte inferior. É um tubo, né? A extremidade inferior é tapada, depois do tubo estar cheio de água destilada, com um disco de papel de feltro de 3 centímetros de diâmetro, que deve ser previamente molhado com água. Esse disco é fixo depois de uma mola, a seguir o tubo é mantido no interior de um abrigo meteorológico padrão, ou seja, fica debaixo da terra lá, né? Em geral, as medições de evaporação do tanque de classe A são consideradas mais confiáveis do que a do evaporímetro de Pichet. E esse, né, o evaporímetro de Pichet, está sendo menos utilizado justamente por não ter uma precisão tão próxima do tanque mesmo lá de classe A, né? Muito bem. Falando então da transpiração agora, falamos da evaporação, agora vamos para a transpiração, que é aquele processo de evaporação que acontece a partir de organismos vivos, né? Então, a transpiração é retirada da água do solo pelas raízes das plantas. O transporte de água através das plantas até as folhas e a passagem de água, né, para a atmosfera é feita através dos estômatos das folhas, no caso de plantas, né? A transpiração é influenciada também por radiação solar. Lógico, porque a radiação solar ela incide nas plantas, que faz com que também essa água evapore.
pela temperatura, pela umidade relativa do ar e também pela velocidade do vento, assim como a evaporação. Além disso, intervêm outras variáveis, como o tipo de vegetação e também o tipo de solo, né? Porque a gente está falando aqui de plantas, né? Com o processo de transpiração, como o processo de transpiração é a transferência de água do solo, uma das variáveis mais importantes é a umidade do solo, né? Quando o solo está úmido, as plantas transpiram livremente. E a taxa de transpiração é controlada pelas variáveis atmosféricas. Porém, quando o solo começa a secar, o fluxo de transpiração começa a diminuir. Então, o solo mais úmido, maior a transpiração. Solo menos úmido, menos transpiração. As próprias plantas têm um certo controle ativo, né, sobre a transpiração ao fechar ou abrir os estômatos. Já a gente vai ver um desenho ali para vocês verem o que é o estômago, que são as aberturas na superfície das folhas por onde ocorre a passagem de vapor para a atmosfera. Então, vamos ver aqui um desenho que exemplifica essa estrutura das plantas, né? Então, a taxa de transpiração das plantas individuais pode ser medida usando métodos de medição do fluxo de seiva pelo caule. Mas os valores encontrados são difíceis de generalizar, porque depende de um monte de fator, né? O tipo de planta e tudo mais. Devido aqui já é o que eu acabei de falar, devido à variabilidade natural do processo. Então, aqui eu tenho uma folha, numa lente aqui, né? Eu posso ver aqui um estômato aberto e um estômato fechado, né? Onde proporciona, né? É possível ter ou não a passagem dessa umidade, dessa água, a partir da abertura desses estômatos. E aqui no lado direito tem uma imagem mais aproximada ainda desses estômatos, né? E a parte que mais interessa para nós é essa daqui, que é a fenda estomática, né? E nesse caso aqui ela está aberta e nesse caso aqui ela está fechada, né? Beleza? Bom, falando agora, juntando tudo num balaio só, né? Falando sobre a evapotranspiração agora. Na maior parte das situações é difícil de estimar ou até de medir separadamente a transpiração e a evaporação, né? Da água do solo e da água interceptada, por um motivo muito simples, né? Tudo está indo para a atmosfera, então, mas de lugares diferentes. Então, para a gente estimar isso daí é difícil. Por esse motivo, os dois processos são tratados como um processo único, né? Que é o processo da evapotranspiração. Então, pegando toda a água que está evaporando, ao invés de eu pegar, vamos medir a evaporação, agora vamos medir a transpiração, né? Não, eu pego todos eles e acondiciono eles num processo só para facilitar a minha estimativa, o meu cálculo, né? Bom, assim como a evaporação, a evapotranspiração depende de fatores meteorológicos, né? Como, por exemplo, da disponibilidade de água para a evaporação e a transpiração das plantas. Quando o solo está seco, a evapotranspiração é reduzida, mesmo que todos os fatores atmosféricos favoreçam a evapotranspiração, né? Para um determinado tipo de cobertura vegetal, a taxa de evaporação que ocorre quando há água disponível no solo é chamada de evapotranspiração potencial, tá? É aquela evaporação que poderia acontecer. Enquanto a taxa que ocorre para condições reais de umidade é evapotranspiração real, que é aquela que está realmente acontecendo, né? A evapotranspiração real é sempre igual ou inferior à evapotranspiração potencial, por um motivo muito simples, né? A evapotranspiração potencial é aquela que seria a máxima evapotranspiração que eu poderia mensurar. Já a evapotranspiração real é que eu tenho um potencial e ela pode ser igual ou abaixo, né, da evapotranspiração potencial à minha evapotranspiração real, tá? Bom, e como que a gente faz para medir isso daí? A medição de evapotranspiração é relativamente mais complicada do que a medição da evaporação, que a gente utiliza lá, né, o
o tanque de classe A, por exemplo, né? Existem dois métodos principais para medir a evapotranspiração. São os lisímetros e as medições micrometeorológicas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, se você dividir aqui em dois, você vai ter, nessa primeira imagem aqui, ó, vários locais onde tem os lisímetros, né? E nessa segunda imagem aqui, que tem duas, né? Eu tenho duas medições, duas imagens, né? De medições micrometeorológicas, tá? Que exigem daí equipamentos e tudo mais. Bom, os lisímetros, como que a gente faz a medição disso daí? Eles são depósitos ou tanques enterrados, como a gente está vendo aqui, ó, né? Então, aqui, ó, a escoação superficial e o escoamento subterrâneo aqui, ó, aberto na parte superior, tá? Que aqui é o acesso, né? Que eu tenho, fica lá num buraco mesmo, lá embaixo, né? Os quais são preenchidos com solo e a vegetação, característicos, né? Dos quais se deseja medir a evapotranspiração. Então, lá dentro eu tenho os tanques, eu tenho a balança e eu tenho os equipamentos que eu vou utilizar nessa medição de evapotranspiração lá embaixo. Então, o solo recebe a precipitação, a chuva, né? E é drenado para o fundo do aparelho, onde a água é coletada e medida. O depósito é pesado diariamente, né? Assim como a chuva e os volumes escoados, de forma que a superfície, de forma superficial e que saem por orifícios no fundo do lisímetro. É aqui, né? O fundo do lisímetro é aqui embaixo, ó, tá? A evapotranspiração é calculada por balanço hídrico entre os dois dias subsequentes, de acordo com a equação número 2 aqui. Então, o que é o ΔV? É a variação do volume de água. O que é o ΔT? É o intervalo de tempo. O que é o P? É a precipitação, né? Chuva. O E é a evapotranspiração, que é o que eu quero. O QS é o escoamento superficial, esse aqui. E o QB é o escoamento subterrâneo. Então, eu pego todos esses valores, jogo na equação e eu tenho o valor de evapotranspiração ali, tá? A medição da evapotranspiração por métodos micrometeorológicos envolve variação medição medição de variáveis, né? Velocidade do vento, umidade relativa do ar, em alta frequência num ponto acima da vegetação. Então, já você não pega ali, a estrutura não é embaixo da terra, já é em cima, né? Próxima à superfície, a velocidade do vento pode ser considerada paralela à superfície, o que significa que o movimento da superfície vertical é zero. Entretanto, a turbulência do ar em movimento causa flutuações na velocidade vertical, que na média permanece zero, mas apresenta movimentos de fluxo ascendente e descendentes alternados. Na média, esses fluxos verticais são iguais a zero, né? Entretanto, a turbulência origina pequenas flutuações de velocidade vertical que podem ser positivas ou negativas, que é o W', né? Então, considerando ali próximo à superfície, né? Esse movimento de vento ali que interferiria nessa medição, ele pode ser considerado zero. Estimativa da evapotranspiração por balanço hídrico. Então, ela pode ser estimada, né, pela medição de outras variáveis que intervêm o balanço hídrico numa bacia hidrográfica. Então, parecido com aquela equação número 2. Para um lisímetro, pode ser realizado o balanço hídrico de uma bacia para estimar a evapotranspiração. Nesse caso, entretanto, essas medidas aí, né, pessoal, a gente está medindo a partir de técnicas estratégicas, né? Então, eles aproximam o valor dessa evapotranspiração a partir dessas técnicas aí, né? As estimativas não podem ser feitas considerando o intervalo de tempo diário, mas apenas anual ou maior. Isso ocorre porque, dependendo do tamanho da bacia, né? Nós estamos falando de bacia hidrográfica aqui, a água da chuva pode permanecer por vários dias ou até meses no interior da bacia, antes de sair escoando pelo exutório, lá no final da bacia hidrográfica, né?
Então, para estimar essa evapotranspiração por balanço hídrico de uma bacia, é necessário considerar valores médios de escoamento e precipitação de um período relativamente longo, idealmente superior a um ano. A partir daí, é possível considerar que a variação do armazenamento da bacia pode ser desprezada, né? Esse armazenamento da água que fica ali por vários, né? E a equação do balanço hídrico se reduz a isso daqui, ó. Ou seja, a minha evapotranspiração em milímetros por ano é igual à precipitação menos a vazão média de longo prazo da bacia hidrográfica, né? Fica mais fácil daí. Reduz, né? Todos aqueles valores. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, uma bacia de 800 quilômetros quadrados recebe 1.600 milímetros de chuva, tá? A bacia tem 800 quilômetros quadrados, recebe 1.600 milímetros de chuva por ano. E a vazão média na saída da bacia, lá no exultório da bacia, é de 18 metros cúbicos por segundo. Qual é a evapotranspiração anual? Né? Quanto que evapora dessa bacia hidrográfica por ano? Né? Então vamos ver. O primeiro passo é o cálculo da o primeiro cálculo, né, é estimar a vazão média anual em termos de lâmina escoada, né? Então o valor de 18 metros cúbicos por segundo é o que eu tenho de vazão média dessa minha bacia. Só que veja que nós estamos vendo 18 metros cúbicos por segundo de vazão, né? Então, eu preciso. A pergunta foi ali: qual é a evapotranspiração anual? Então, o que eu tenho que fazer? Se são 18 metros cúbicos por segundo, então eu tenho que ir multiplicando isso daí, né? 365 dias por ano, 24 horas por dia, 3.600 segundos por hora. Então, fazendo toda essa multiplicação aqui, eu tenho o valor de 567 milhões 648 mil metros cúbicos por ano. Se preferir na equação, né? Então, a evapotranspiração, aqui é E anual, tá? Não é Q, não. É E anual, tá? É igual a minha vazão média vezes 365 dias no ano, vezes 24 horas por dia, vezes 3.600 segundos que eu tenho por hora, tá? Multiplicando tudo isso, então eu tenho o valor da minha evapotranspiração de 567 milhões 648 mil metros cúbicos por ano. Tranquilo, né? Ficou mais fácil de, de só um pouquinho aí. É isso mesmo. Tem alguma coisa. Não, tá certo aqui, ó. Aqui é Q mesmo. Deixa eu apagar aqui já. Porque é Q mesmo aqui. Porque aqui eu achei a minha vazão média anual, né? Então, metros cúbicos por ano é a minha vazão média anual. Beleza, agora sim. Agora aqui que é a minha evapotranspiração. Aqui que é E, né? Então, agora, o que eu pego? Esse valor de vazão anual aqui, ó, que eu até coloquei aqui no cantinho. Ou melhor, não é ainda. Espera aí. Aqui é Q mesmo. Porque aqui agora eu vou achar a minha vazão total, né? Porque eu tenho uma vazão anual aqui e eu quero encontrar a minha vazão dividido pela área da bacia, né? Então, quantos milímetros de vazão que eu tenho, não de metros cúbicos por ano,
mas sim quantos milímetros de vazão efetiva que eu tenho nessa minha bacia, né? Então, esse volume é dividido pela área, que é a área de 800 quilômetros quadrados, que eu transformo isso daí, né? E fica 800 milhões, né? Eu tenho um valor de 0,7096, ou seja, 709,6 milímetros de vazão. Agora sim, agora eu achei minha vazão. Agora, a partir daquela equação lá que nós achamos ali atrás, né? Da equação número 3, acho que é, eu consigo achar a evapotranspiração. Agora sim, eu só diminuo uma coisa da outra. Bom, quantos milímetros de chuva que eu tenho anualmente? 1.600 milímetros. Quantos milímetros de vazão que eu tenho, que eu encontrei ali atrás? 709,6. Diminuo um pelo outro, 1.600 menos 709,6, eu tenho uma evapotranspiração de 890,4 milímetros. Agora sim, tá? Falando agora da equação de Thorne-White. É uma equação bem utilizada para a estimativa de evapotranspiração potencial, quando se dispõe de poucos dados, é essa equação aí. Então, a equação serve para calcular a evapotranspiração num intervalo de tempo mensal, tá? Por mês, né? A partir de dados de temperatura. Então, eu tenho aqui a minha equação, que é a evapotranspiração, e eu tenho o T, que é a temperatura média, tá aqui, e o A e o I são coeficientes. Esse A e esse I são coeficientes que a gente tem que encontrar, tá? A partir de equações específicas, que são essas aqui, ó. Então, o I, por exemplo, eu acho a partir dessa primeira equação, número 5 aqui. E o A, eu acho a partir dessa outra equação zona aqui, onde eu utilizo o valor do I. Então, esses são índices, né? Que a gente utiliza, tá? Então, já a gente vai utilizar isso aí. Então, ela foi desenvolvida com dados restritos no hemisfério norte e se tornou mais popular pela simplicidade que ela tem, pela facilidade que tem de encontrar, né? A, os valores aí. Porque ela usa só temperatura, né? Ela ficou mais conhecida por ser mais simples, porque tem poucos valores de variáveis, né? Do que pela exatidão. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para o hemisfério norte, tá? Então, para a gente utilizar essa equação aqui no hemisfério sul, a gente precisa de valores de correção, tá? Então, o valor que a gente encontrar de evapotranspiração, a gente tem que multiplicar por um valor de correção. Porém, aqui está falando que existe tabela, e eu já coloquei a tabela aqui para vocês, né? Que está aqui embaixo, no próximo slide aqui, né? Então, o fator de correção é FC do método de Thorne-White, tá? Então, por exemplo, aqui em Curitiba, por exemplo, é mais ou menos 30 graus sul. Na nossa região aqui de Curitiba, aqui, em Telêmaco Borba, ele vai dar um valor um pouquinho mais baixo do que 30, tá? Mas vou pegar a região de Curitiba ali como base, tá? Ela dá mais ou menos 30. Então, dependendo do mês do ano, janeiro, fevereiro, março, né? Vamos supor que é abril. Vou pegar o mês que nós estamos, setembro, né? Então, em setembro, se eu achasse o valor, eu multiplicaria por 1,0 em Curitiba, tá? Ou seja, ficaria o mesmo valor. Mas vamos supor que fosse em agosto, eu já multiplicaria por 0,96, tá? Para ter um valor mais próximo de evapotranspiração. Já em outubro, veja que muda aqui, ó, 1,12, tá? E o valor tende a aumentar, né? Daí, né? 12% a mais, tá? Beleza? Então, essa tabelinha aqui já está lá para vocês também vou postar para vocês no LMS, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, para corrigir, né?
a gente faria essa correção, multiplicaria a evapotranspiração pelo valor de correção. Por exemplo, vamos supor que deu um valor de evapotranspiração de 120 lá, em Curitiba, tá? Eu multiplicaria, ó, aqui, ó, em Curitiba, a latitude decimal, aqui é 25, na verdade, não é 30, tá? Em torno de 25 S. Se tivéssemos uma evapotranspiração de 120 milímetros por mês, no mês de agosto. Então, mês de agosto a 25, tá? Então, eu olho aqui, ó, 25, 0,98. Então, o 120 que eu encontrei aqui, ó, de evapotranspiração, eu multiplico por 0,98 e eu tenho o valor corrigido de 117,6 milímetros por mês, tá? De evapotranspiração corrigido, tá bom? Bom, exemplo número 2. Calcule a evapotranspiração potencial mensal no mês de agosto de 2006 em Porto Alegre, onde as temperaturas médias mensais são dadas na tabela abaixo. Suponha que a temperatura média de agosto de 2006 tenha sido 16,5 graus, tá? Então, nós tivemos aqui, ó, a tabelinha. Em janeiro foi 24,6, em fevereiro 24,8, em março 23 e assim por diante, tá? Bom, o que nós temos que fazer aqui, ó? Olha que legal essa equação aqui. O primeiro passo, você vai calcular o coeficiente I. Lembra dos coeficientes lá? Aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho o coeficiente I e o coeficiente A que eu tenho que encontrar, né? Para depois jogar no valor da temperatura aqui, ó, né? Para achar a minha evapotranspiração, tá? Vamos lá, então. Bom, então, achando o coeficiente I, como é que eu faço aqui? Coeficiente I é a somatória dos 12 meses, né? Levando em consideração 0,2 vezes a temperatura elevado a 1,514, tá? Então, essa aqui é a minha, que eu tenho que fazer. Então, vai dar um trabalhinho. Por quê? Porque eu tenho que pegar todos os meses. Então, eu pego aqui, ó, é somatória, né? Então, 0,2, que é da equação, vezes mês de janeiro, que é 24,6, tá aqui, elevado a 1,514. Primeira parte. Mais, agora vamos para fevereiro. Fevereiro é 0,2 da equação vezes 24,8 elevado a 1,514. E vou indo fazendo março, abril, maio, junho, vai dar uma cavala de uma equação, né? Vou até dezembro, onde eu tenho 0,2 vezes 25,5 elevado a 1,514, tá? Então, eu encontrei 95,99. Podia até arredondar para 96, mas vamos deixar o 95,99 de I, tá? Agora, eu vou achar o meu coeficiente A. Para achar o coeficiente A, ele já tem uma estrutura fixa na equação, onde eu vou utilizar apenas modificar o valor que eu acabei de encontrar de I, que é 95,99. Perceba para você ver, ó, 6,75 vezes 10 a menos 7, vezes I elevado ao cubo, né? Ou seja, 95,99 elevado ao cubo. Menos 7,71 vezes 10,5 a menos, vezes 10 a menos 5, né? Vezes I ao quadrado, ou seja, 95,99 elevado ao quadrado, mais 1,792 vezes 10 a menos 2, vezes I, 99,5, mais 0,49239. Jogando tudo isso na equação, eu encontrei um valor de 2,21. Tomem muito cuidado aí, pessoal, porque como são vários valores, né? É bem fácil a gente bater valor errado na calculadora, tá? Então, achem um método aí que vocês consigam
evitar erros, tá bom? Desses valores aí. Beleza? Então, achamos, né? O valor dos meus coeficientes I, coeficiente A, 99,5, 95,99 e o coeficiente A, 2,1. Então, já coloquei os dois aqui em cima, ó, né? Para não esquecer. E agora, com esses coeficientes, é fácil encontrar a evapotranspiração potencial. Então, a evapotranspiração potencial é 16, pela equação que a gente viu lá atrás, né? Vezes 10 vezes T dividido por I elevado a A, né? Ou seja, 16 vezes 10 vezes qual era a minha evaporação no mês de referência lá do exercício. Olha aqui, ó. Suponha que a temperatura média de agosto de 2006 tenha sido 16,5 graus, tá? Essas temperaturas que a gente tem ali, ó, são as temperaturas médias de Porto Alegre, aqui no caso, né? Mas ali, ó, que mês que foi mesmo? Agosto de 2006, 16,5. Então, a temperatura que eu tenho aqui, ó, é 16,5 dividido por 95,99, que é o que eu tenho aqui, elevado a 2,1, que é o meu A, né? Então, eu coloquei o I e o A ali, achei um valor de 49,88 milímetros por mês de evapotranspiração potencial em Porto Alegre no mês de agosto de 2006. Beleza. Só que daí, o exercício pediu para eu ignorar ali o fator de correção. Mas vamos supor, não, eu quero pôr o valor de correção. Então, se ignorássemos o enunciado do exercício e calculássemos a evapotranspiração com o fator de correção, seria o quê? Então, corrigindo, eu tenho o E vezes o FC. Então, fator de correção, né? Então, como eu sei que Porto Alegre, tá? E para você saber, é só no Google Maps ali você consegue clicar com o botão direito ali no ponto que você quer, você já tem ali as coordenadas ali do local, tanto em graus quanto em minutos e segundos lá. Negativo e positivo e tudo mais, né? Então, é só eu encontrar agora a 30 graus, não é N ali não, tá? É 30S aqui, ó. Porque é sul, né? 30S, tá? Então, 30S lá na tabela no mês de agosto. Então, vamos ver aqui na tabela. 30S no mês de agosto, 0,96 aqui, ó. Tá? Então, agora eu pego esse 0,96 e aplico a multiplicação com o 49,88 que eu acabei de encontrar aqui em cima, né? E eu tenho um valor corrigido de evapotranspiração potencial de 47,88 milímetros por mês em Porto Alegre. Beleza, pessoal?